Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja neste local, dos nossos corações. Que só Ele é fiel, digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Meu coração ele fica repleto de felicidade quando eu vejo o trabalhar do Senhor, quando eu vejo que pessoas estão interessadas em ouvir a palavra dEle, né? E isso muito me alegra. E gostaria de parabenizar o pastor, a igreja, por essa iniciativa, porque a igreja ela é ecossistema, ela é um ecossistema. Várias áreas estão interligadas aqui, né? E aí uma delas é essa parte do empreendedorismo. Tem muitos empresários e é importante que você coloque Deus nos seus negócios também. Colocar Ele à frente para que Ele direcione, dê estratégias, dê discernimento, dê tudo isso, né? Pode passar. O nosso tema aqui vai ser: o que tira o sono do empresário? Como transformar preocupações em decisões estratégicas. Isso aqui eu acredito que ninguém passou por isso, né? Ninguém perdeu o sono por empresa, por falta de dinheiro, por problema do funcionário e uma entrega que não foi realizada. Ninguém passou por isso aqui, né? Isso aí é bem importante porque isso é algo reflexivo para as nossas vidas, né? E aconteceu nesse último final de semana algo bem interessante. Eu nunca tinha visto isso aqui. E parabenizo a igreja também pela divulgação que foi feita aqui desse culto. Os irmãos acreditam que eu fui convidado, né, para participar dessa palestra aqui? Aí eu disse: maravilhoso! Eu disse: bom, se eu estiver na cidade eu vou. Eu não sei quem foi, uma senhora, não sei quem foi, assim, não tenho uma recordação, mas aquilo dali me chamou bastante atenção. E me veio uma palavra, né, que diz que você deve pregar em tempo e fora de tempo. Onde tiver oportunidade você deve falar, seja do seu profissionalismo, seja das suas virtudes, da palavra de Deus, né? E eu achei bastante interessante isso. Ela disse: olha, eu tenho um convite especial para você. Eu estava com um amigo, aí eu acho que ela percebeu que a gente estava falando de negócio, né? Que a gente fala de uma coisa e pula para o negócio, fala de uma coisa e pula para o negócio. A gente sempre está falando sobre negócio, né? Então é assim, eu acho que ela escutou algo e nos convidou para participar dessa palestra. Eu disse: maravilhoso, né? Mas aí, pode passar o próximo slide. Eu vou me apresentar um pouco. Bom, eu me chamo Ailton, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, Nordeste ali, né? E há 5 anos atrás eu conheci Barra do Garças. 5 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar desse nome, né? Nunca tinha pisado no Mato Grosso. E para ver como são as coisas, né, de Deus, 5 anos após eu estou aqui convivendo com vocês, né? Isso, a gente às vezes não entende os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, mas que a gente vai aproveitando, né, aquilo e os deleites que Ele nos oferece. E aí foi quando eu vim fazer um trabalho para o Raimundo, que está aqui, a Bruna, e que me abraçaram como família, né? E eu vim muitas vezes aqui, muitas vezes, cerca de 30 vezes em quase 5 anos. Por essas demandas que foram surgindo a partir desse contrato inicial que eu tive com a Casa Brano, né? Depois foram surgindo outros, né? Alguns deles eu consigo enxergar aqui, que eu já tive o prazer e a oportunidade de estar aqui, né? Prestando um serviço para cada um de vocês. E algumas coisas me marcaram também, antes de adentrar mesmo no tema, me marcaram, porque Deus ele falou tremendamente ao meu coração e posteriormente, né, da minha família, quando algumas pessoas começaram não é a me instigar, mas eu acho que ser boca de Deus para a minha vida, né? Porque eu estava pedindo para viver o extraordinário de Deus. Eu estava querendo viver o extraordinário de Deus. E Deus colocou na minha mente
para você viver o extraordinário, você tem que se levantar. Então, para você viver o extraordinário, você precisa se levantar. Você precisa fazer algo diferente daquilo que você vem fazendo, né? E eu lembro, vou citar alguns exemplos aqui para que os irmãos entendam o contexto de tudo isso aqui, né? Certa vez eu cheguei para uma conversa com o Euler, que está aqui, agradeço a sua presença, e foi algo bastante marcante, talvez você não vá lembrar devido às muitas pessoas que atendem, mas quando eu adentrei ali na sala dele, ele disse: eu vejo uma luz entrando. A gente nem se conhecia ainda. Ele disse: eu vejo uma luz entrando. O seu propósito é muito mais do que profissional aqui. Ele é um propósito grandioso. E aqui dali eu fiquei impactado assim. Disse: bom, é a primeira vez que a gente se conhece, né? Outra vez foi o Wendel, que está aqui também. Ele chega para mim e diz: quando é que você vai nos dar um presente? Eu respondi para ele: rapaz, eu não tenho nem roupa para ir comprar o teu presente. E o teu aniversário é só em dezembro, a gente está no mês de maio aqui ainda. Aí ele disse: não, quando é que você vem para cá? Para nos dar o prazer e a presença de você aqui. Então isso aí, às vezes a gente fala para algumas pessoas e isso nos marca também. E com certeza isso me marcou tremendamente, porque eu estava buscando uma resposta de Deus. E Ele me deu a partir de outras pessoas, de louvores, de palavras, e Ele fala como Ele quer, né? Ele fala como Ele quer. Bom, então eu há cerca de 5 anos vim para cá. Minha formação é em administração, tenho pós-graduação em finanças, né, pela UPMF na França. Logo em seguida, eu montei a consultoria 13 anos atrás. Então, eu trabalho com consultoria empresarial há 13 anos, atendendo diversos segmentos, por diversos lugares aí do Brasil. Por mais ou menos 450 empresas, talvez até mais. E a gente vai agregando novos conhecimentos, e é isso que tem sido a nossa proposta aqui. Repassar um pouco daquilo que a gente vem aprendendo, e que você esteja com o coração aberto, né? Para entender, principalmente o que Deus quer falar no seu coração, para entender esse propósito de tudo que a gente está vivenciando aqui, né? E esse tema ele veio há um tempo atrás, quando eu estava escrevendo, porque às vezes eu faço algumas palestras e já deixo meio que prontas ali, eu vou tendo inspirações para isso. E me veio isso: o que é que tira o sono do empresário? Né? E como eu converso com vários empresários, várias pessoas, eu consigo sentir um pouco, né, e até me sensibilizo em alguns casos, até me emociono, porque é muito difícil você separar, nesse caso, né, o profissional. Às vezes tem coisas bem pesadas que acontecem, e não é somente o financeiro, não é somente o empresarial, né? É muito difícil, sinceramente, né, separar isso. Então a gente acaba fazendo com que se envolva. E aqui, para a gente iniciar, eu gostaria que todos aqui fechassem seus olhos. A gente vai fazer um momento aqui para a gente internalizar mesmo o que a gente vai vivenciar aqui. E aí, quando eu contar de 1 até 3, você vai abrir seus olhos a forma mais rápida que puder, e você vai abrir ele o máximo que você puder e vai manter ele. Só que quando você manter ele, o que é que vai acontecer? Você vai tentar fechar ele, mas você não vai fechar. Internamente você vai: não, eu quero fechar meus olhos, mas você não vai conseguir. Né? Isso aqui não é coisa de hipnose não, tá? É só um exercício para a gente... Então, fechamos todos os nossos olhos. E quando eu contar de 1 até 3, a gente abre o mais rápido que puder e o mais aberto que você conseguir, e mantém ele assim, né? Então, feche os olhos. 1, 2, 3. Agora você vai tentar fechar ele, mas você não vai conseguir fechar. Então é como se fosse a sensação da insônia, né? A gente às vezes quer dormir, mas está cansado mentalmente. A gente não consegue descansar. A gente não consegue nem pensar. A gente não consegue nem pensar. Isso aí é bastante importante, né? Porque assim, quando a gente é empresário, a gente precisa entender que nós não somos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Muitas das vezes depende... tem quantos funcionários? Tenho 10.
tenho 100, tenho 200, tenho 1.000, não importa. Você multiplica isso aí por no mínimo 10 pessoas a mais que dependem do teu negócio. É a escola do teu filho, é o lanche que ele compra, é o supermercado que você faz, é o carro que leva o teu filho para a escola, é o combustível. Olha quantas pessoas dependem do teu negócio. Então isso aí traz o quê? Traz uma carga emocional muito grande. E começa a tirar o quê? O nosso sono. O nosso sono. Isso vai travando, né? E se a gente pudesse ter um diálogo com a insônia? Olha só. Se a gente pudesse ter um diálogo com a insônia, aí a gente imagina o quê? Às 3 horas da manhã, que geralmente é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, que a gente não consegue dormir. E aí começa cada vez mais a gente ficar mais preocupado por quê? Porque no outro dia a gente precisa levantar cedo. 6, 7 horas, né, da manhã, você precisa estar de pé. Só que você não dormiu. Faz 3 horas da manhã você não conseguiu descansar. Porque você está se antecipando aos problemas que nem chegaram ainda, né? E aí eu acredito que alguns aqui devem estar se identificando com isso, né? Identificando com isso. Já vejo alguns sorrisos aqui. Mas isso é verdade, né? Porque empreender, especificamente no Brasil, é difícil. É uma carga tributária, é o governo que não investe, enfim, tem muitas coisas que acontecem para nos impedir de crescer, para nos tirar o foco, para fazer tudo isso aí, né? E aí, esse diálogo, pode passar? Esse diálogo é mais ou menos o seguinte, né? O empresário, olha só, eu trabalho, eu resolvo, eu apago incêndio, né? E eu não tenho tempo. É bem isso, né? A gente não tem tempo. Aí a insônia responde: não, você tem tempo sim. Se não me escuta, né, eu apareço. Você empurra decisões para depois. Então a gente já tem o primeiro problema. Às vezes a gente vai deixar as decisões para depois. A gente sabe que precisa tomar essas decisões. Não, mas amanhã eu tomo. Mas às vezes tem algumas coisas que nos impedem de tomar decisões. Você sabe que precisa tomar aquela decisão, mas você não tem coragem de tomar aquela decisão. Vamos dizer, às vezes você precisa demitir uma pessoa porque ela não tem um rendimento mais adequado para aquela situação ali, para aquela função que você precisa que seja exercido, mas você não pode porque ela está há 20 anos contigo. Talvez ela tenha carregado os tijolos que construiu a tua sede e você não tem as condições de tirar essa pessoa. Então isso aí começa a fazer o quê? A te martirizar. Porque você sabe que aquela pessoa não acompanhou o desenvolvimento da empresa e, por consequência, né, você não consegue tirar. E isso aí é um dos motivos, né? Isso aí foi só um exemplo, mas aí isso acontece, né? E aí a verdade é o seguinte, né? Que a responsabilidade sem a decisão, ela vira um peso, né? E aí a gente começa a perceber o seguinte: a gente começa a perceber que quanto mais a gente vai adiando as nossas decisões, quanto mais a gente vai adiando, mais preocupações nós vamos ter. E quando vem a preocupação, as decisões estratégicas a gente não consegue pensar, porque nós estamos tão assoberbados pensando naquilo lá, que a gente não consegue parar, ver o que tem para ser tomado decisão, mas a gente não toma essa decisão porque a gente está pensando no passado. A gente está preso ao passado. E aí, todos imaginaram como é o diálogo com a insônia? Então, se ela chegar hoje à noite, você pergunta: qual decisão você está me cobrando que eu tome? Porque muitas das vezes é isso. Você está pensando, você precisa tomar uma decisão, seja ela financeira, seja ela pessoal, seja ela familiar, mas o que é que a insônia está te cobrando? E esse diálogo muito me impactou também, porque vira e volta a gente está nesse diálogo. Só que às vezes parece um monólogo. A insônia está ali, ó. Ela está te cobrando, mas você não entende o que ela está te cobrando, né? Porque são muitas coisas ao redor que estão impactando o teu desenvolvimento, o teu desempenho. E aí, como é mais fácil para a gente atribuir a culpa para outras pessoas, aí a gente atribui para quem? Não, porque a pista não presta.
Não porque agora o governo vai taxar não sei o quê. Tudo isso impacta diretamente no nosso negócio. Mas se a gente não levantar e correr atrás dos nossos objetivos, de correr para fazer novas parcerias, de correr para fazer novos negócios, de aproveitar as oportunidades, de acordar cedo, dormir tarde, aí a gente vai, se a gente não fizer isso, é mais fácil a gente recorrer para as desculpas. Então você, empresário, nós que somos empresários, o nosso papel no popular é correr atrás. A gente precisa correr atrás, independente dos fatores externos. Independente dos fatores externos, a gente precisa fazer o quê? Correr atrás. E não estar atribuindo a terceiros o insucesso dos nossos negócios. Impacta. Mas por que tem outros que têm o mesmo segmento que o nosso e estão muito mais desenvolvidos? Estou falando aqueles que crescem de forma ética, de forma honesta, de forma... né? Por quê? Porque talvez eles tenham feito alguma coisa que a gente não fez ainda. Ou que a gente não enxergou ainda. Né? Então, assim, que possamos entender o que é que a insônia está nos cobrando. Pode passar. E aqui eu tenho o método para expulsar a insônia, né? Primeiro, o reconhecimento. A gente precisa reconhecer. Precisa tirar da nossa cabeça e colocar isso no papel. O que é que tem tirado a nossa insônia? Não, vamos listar mesmo. Faça esse exercício quando você chegar na sua casa. O que é que tem tirado o teu sono? Então, vamos lá. É o funcionário tal que eu preciso mandar embora e não consigo. É a parte financeira. Falta de dinheiro, é falta de grana, é falta de clientes. Então, a gente precisa tirar isso da cabeça e inserir no papel. Porque uma vez que a gente vai planilhar isso, fica visualmente mais fácil a gente compreender aquilo que a insônia está nos cobrando. O outro ponto ali é: decida o que depende de você. Isso aí, eu faço uma menção ao estoicismo. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas estoicismo, ou os estoicos, eles eram pensadores da época romana, onde ele traz vários ensinamentos práticos. E um desses ensinamentos é: canalize a sua força naquilo que depende de você. O que é que depende de você? Dentro da sua empresa, o que é que depende de você? E aquilo que não depende, a gente não deve canalizar a nossa força tanto quanto, né? E aí, às vezes, incorre nisso. Depende de você correr atrás de cliente? Depende. Mas não depende da gente uma taxação que tenha, uma taxa de juros que está lá em cima, isso não depende da gente. Mas, às vezes, a gente, como é mais fácil, a gente atribui. Né? Então, uma convocação que eu faço aqui é: levanta. Assim como Deus falou para mim lá atrás, quer ver o extraordinário? Levanta. Quer que a tua empresa desenvolva? Levanta. Faz algo diferente. Faz algo que os outros não fazem. Né? E aí sim, nós vamos viver o extraordinário. Né? Então, aquilo que depende de você, a gente precisa o quê? Decidir. E dê um passo, dê um próximo passo, claro. Isso aí é o seguinte: a partir do momento que você reconhece, a partir do momento que você planilha isso, vai ficar mais fácil aquilo que você precisa o quê? Decidir. Tomar uma decisão. Isso é fácil, é claro. Né? Então, as decisões, elas precisam ser planilhadas. Aquilo que eu preciso decidir, eu preciso conhecer. E isso aí, a gente vai ver mais na frente aqui, tem meios e métodos para isso. Né? Tem meios e métodos para isso. Então, qual decisão eu estou adiando? Qual decisão eu estou adiando? Né? É uma pergunta bastante difícil. Mas que isso aí, boa parte do que tira o nosso sono está em decisões que a gente ainda não tomou e que a gente deveria ter tomado há algum tempo. Pode passar. Então, a clareza, isso aí também é um ensinamento estoico, né? A clareza, ela precede a direção. Né? A clareza, ela precede
a direção. Uma vez que está claro, a gente consegue visualmente, né, ficar mais confortável. Imagina que faltasse energia agora. Faltou. Naturalmente, porque tudo vai ficar escuro. Daqui a pouco o teu olho, né, ele vai começar o quê? A se adequar. Ele vai começar a se adequar, você vai começar a ver algumas coisas, ainda meio de forma turva ainda, né? Mas você vai conseguir ver. Pouco, mas vai. E aí, quando a gente consegue enxergar, né, no claro, o nosso visual, né, fica uma clareza maior. Eu sei qual caminho eu vou tomar, eu sei o que é que eu vou fazer também. Então, a partir do momento que eu tomo essa direção, né, a partir do momento que eu tomo essa direção, vai ficar muito mais claro para mim, para minha empresa. Então, tomar decisão, ela precisa ser baseada em dados, em informações. Não adianta tomar decisões pelo impulso, não adianta tomar decisões pela força da raiva, né? Vou mandar ele embora agora porque ele... Calma, é para tanto. Eu vou contratar agora porque eu preciso... Calma, é para tanto. Eu preciso fazer... Então, assim, sempre tem que ter aquele momento, aqueles 5 segundos ali para tomar uma decisão, né? Respirar é o melhor momento para tomar essa decisão? É a melhor coisa para tomar essa decisão? Né? É o melhor passo que eu preciso dar? Então, isso daí faz com que a gente comece a pensar, né? Será que o meu caminho, o caminho que eu preciso percorrer, ele está claro ou ele está obscuro? Será que na minha empresa, se eu olhar aqui e dizer, eu vou sortear um número aqui e você vai ser convidado a vir aqui à frente falar da sua empresa, falar do seu negócio. Agora eu quero indicadores financeiros, indicadores econômicos, a política macroeconômica do país, aquilo que impacta, aquilo que o Trump diz lá fora, o que é que impacta no teu negócio, a variação do dólar, o que é que impacta no teu negócio. Então, a gente precisa ter domínio disso, independente do segmento. Porque um exemplo, eu sou dentista, mas você tem produtos que são dolarizados. Eu sou preste serviço, mas você tem alguma coisa ali, algum insumo que é dolarizado, né? Então, por isso que a gente precisa estar o quê? Entendendo o que é que está acontecendo na política macroeconômica do nosso país e do mundo também. Então, a clareza, né, ela faz com que a gente consiga ter aí uns minutos de sono, porque a gente sabe o que quer. Quando está obscuro, a gente não sabe o que quer, a gente fica... Tem gente que paralisa, tem gente que não sabe o que é que faz. E agora, qual decisão eu tomo? Eu não consigo entender. Vira aquela confusão, aquela teia de aranha, eu não consigo entender. Mas aí quando você tem a clareza, tem a direção do teu negócio, qual rumo tomar, aí sim, as coisas vão começar a acontecer. Pode... E aqui eu vou trazer alguns... Deixa eu só abrir aqui. Algumas dores, né? Que certamente aqui alguns já passaram, pelo menos por algumas delas, né? Não sei se todas, mas pelo menos alguma aqui a gente deve se identificar. Tudo depende de mim. Só eu sei fazer. Né? A gente tem receio de terceirizar isso. E às vezes é o seguinte, chama fulano ali. Não, mas deixa eu ir lá porque ninguém vai saber chamar ele. Mas por que não sabe? Porque a gente também não capacita. Não melhora, não investe. Isso aí faz com que a gente se sobrecarregue. Então, tudo depende de mim. Sem contar apagar incêndios, né? Apagar incêndios. Quantos incêndios a gente não... Só apagou hoje, não vamos esquecer os outros dias. Quantos incêndios nós apagamos na nossa vida e principalmente ali nas empresas. É o funcionário que não apareceu, aí você tem que chamar outro, aí vem, vai, chama... Enfim, olha quantas coisas não acontecem em determinados
determinados segmentos. E o medo de errar? Será que vai dar certo? Será que esse novo projeto que eu quero implantar, ele vai dar certo? A gente só descobre tentando. A gente só vai descobrir quando pôr a mão na massa mesmo. Não, eu vou fazer a coisa acontecer. Agora faz fazendo. Não faz meia boca, não. Vamos fazer e vamos fazer com conhecimento, com estudo, não é somente dormi, acordei e vou fazer isso, tá? Mas qual que é a preparação que você teve para isso? O que é que você planilhou para isso? O que é que você estudou para colocar isso em prática? Você tem que ter uma pesquisa de mercado para, digamos, eu quero implantar um novo serviço. Tem que escutar aquilo que as pessoas querem, se elas vão querer o teu serviço. Porque quando a gente pensa em colocar um negócio ali, a gente nunca pensa no que vai dar errado. E geralmente os empresários, eles me chamam ali, eu estou com essa ideia maravilhosa aí, certo, conta aí. E eu sou muito observador, escuto bastante e tal. E no final, eu levanto alguns pontos que a pessoa faz, ela cai. Você não tinha pensado nisso. Mas por quê? Porque você pensou naquilo que é bom. Imagina agora você comprar um carro. Você quer comprar um carro. Eu quero comprar um carro, tá? Aí você pede a opinião de um amigo. Rapaz, e esse carro aí? Olha, manutenção não é boa. Não, mas ele é bonito. Rapaz, o consumo já não é bom. Não, mas ele anda bem. Então, você vai ter sempre argumentos porque você quer conquistar aquilo lá. Você só pediu, talvez, a opinião de alguém por uma educação. Mas você já está decidido a fazer aquilo lá. Então, é importante você ouvir os conselhos. É importante você ouvir o mercado, aquilo que o mercado está te falando. E tirar o medo de errar. Vai com medo mesmo. Né? Eu mesmo... Tem 5 meses que eu estou aqui. 5 meses. Pensa que eu não tenho medo, não, é? E agora que a família chegou também. Pensa que a gente não sente medo, não, é? Sente. Mas vai com medo. Mas vai com medo. Isso daí, o medo, ele não pode paralisar. O medo, ele é bom. Porque nos instiga a ser corajoso. A ser dedicado àquilo lá. Né? As incertezas, tem. Mas isso aí nos instiga a fazer o quê? A buscar novos conhecimentos. A se capacitar, a se diferenciar. Imagina, eu sou o único empresário da região do meu segmento aqui. Naturalmente você vai fazer isso. Mas quando você descobre que uma empresa vai se instalar na tua frente ali e que ele vem, né, com força total, o que é que vai acontecer? Você, e agora eu vou quebrar e... Não. Agora é hora de você parar, né, ver aquilo que você precisa colocar em prática no teu negócio, né? Outro dia um empresário disse, olha, eu estou com problema de fluxo de caixa aqui, sem dinheiro, geralmente é isso, né? Problema de dinheiro. E eu escutando, disse, deixa eu te falar. Problema de dinheiro, todo mundo tem. Quem é que não tem problema de dinheiro aqui? Se não tiver, é bom emprestar aqui. Problema de dinheiro todo mundo tem. Independente se é pessoa física, pessoa jurídica, porque sempre a gente vai se adequar a uma nova realidade. Fato. Então, sempre a gente vai estar nessa gangorra aí. Porém, eu cheguei para esse empresário e disse, olha, deixa eu te falar. O que é que tu tem feito pela tua empresa? O que é que tu tem feito ali? E aí ele disse, como assim? Aí deixa eu acessar teu sistema aí, que eu gosto dessa parte de números. Acessei o sistema lá, peguei, ele vendia peças de autopeças. E aí tinha uma marca chamada Mando, que estava parada há mais de um ano lá, não saía nada. Aí eu disse, tá. Eu disse, eu vou fazer um desafio aqui para a tua equipe. A gente montou uma campanha. Olha só, eu trabalhando com o que ele tinha, tá? Não fui buscar nada lá fora. Não, porque o empresário, os concorrentes estão pegando meus clientes. Tá. Eu disse, mas quantos clientes eu tenho aqui que estão adormecidos? Eu disse, eu não quero cliente que comprou o mês passado, eu quero cliente que comprou um ano atrás. Pega aí. Que é oficina de carro. Se ele não tiver serviço todo dia, porque ele fechou. Mas todo dia tem algum carro para ajeitar, nem que seja trocar o óleo. Eu disse, deixa eu fazer um desafio com a tua equipe. Peguei e disse, vocês vão vender essa linha,
que é Mando, o nome lá. Tem tudo aí, toda a linha. E vocês vão vender para esses clientes aqui. Eu entreguei uma relação de clientes para ele. E a meta? Quem bater uma meta vai ter um bônus de tanto. Nós vendemos 99 mil reais em um mês. 99 mil reais em um mês. Isso aí representava 10% do faturamento dele. Então, olha só. Ele tinha tudo dentro de casa. Mas o que é que aconteceu? Ele estava parado, reclamando. Porque o fluxo de caixa, porque o boleto, porque eu estou antecipando cartão de crédito, porque eu estou antecipando boleto. Tá, mas o que tu tem feito? Pega o telefone aí agora. Aí eu disse, pega o telefone. Seleciona 10 pessoas aí. Clientes. Aqueles clientes que são bons. Chama ele agora. A gente vai fazer um coffee break para esse povo. Bota todo mundo aqui. E aí a gente vai ter uma campanha. Vai fazer uma campanha para esse top 10 aqui. Ele já tinha tudo lá. Estava no telefone dele. Então, às vezes, a gente fica querendo inventar a roda, perdendo tempo, pensando, tirando nosso sono. Tira o nosso sono com uma coisa que a solução está na nossa frente. Está dentro da nossa empresa. A solução do seu negócio está dentro da sua empresa. A solução do seu negócio está dentro da sua empresa. Muitas vezes a gente fica tão assoberbados, pensando, que nós não colocamos nada em prática. Então isso aqui é uma convocação à ação. Se vocês saírem daqui com o objetivo de dizer, eu vou agir dentro da minha empresa, eu já vou ficar mais que satisfeito. Embora que vocês não tenham gostado, o sotaque dele é muito feio, não importa. Não importa. Se vocês saírem daqui com esse propósito de dizer, eu vou entrar na minha empresa amanhã e vou fazer a coisa acontecer, não vou esperar para o governo, não vou esperar por pista que vão arrumar, não vou esperar por funcionário e vou precisar tomar decisões que estou adiando há muito tempo. E todos nós temos essas decisões. Seja aquelas que podem nos trazer um prejuízo emocional, e seja aquelas que a gente vem adiando por medo. Às vezes a gente vem adiando por medo. E o medo, ele paralisa se a gente não souber administrar. E aí a gente vai perdendo o quê? Mercado, e vai perdendo. E nós temos aqui problemas com pessoas. Isso aqui ninguém tem, né? Problema com funcionário. Ninguém tem problema com funcionário, né? É funcionário que não faz as coisas direito. Aí eu faço uma outra provocação. Tá, ele recebeu o treinamento adequado? Muitas das vezes, quando eu vou trabalhar nas empresas e o empresário ele vai, porque o funcionário não presta, porque ele está não sei o quê. Tá, mas ele recebeu o treinamento adequado? Ele recebeu as ferramentas adequadas? Ele recebeu as condições de trabalho adequadas para isso? Ele foi integrado dentro da tua empresa? Ele entende o que é a tua empresa? Ele entende qual que é o teu produto? Às vezes a gente não entende o nosso produto, quanto mais passar para outra pessoa entender o nosso produto. Essa semana mesmo, eu disse, o empresário me chamou, aliás, ontem. Aí eu disse, você trabalha com o quê? Eu trabalho com energia solar, não sei o quê. Tá bom. Me fala sobre isso. Agora eu quero a parte técnica, porque é aquilo que... reduziu 80%. Não quero saber disso, porque isso aí todo mundo sabe. Eu quero saber da parte técnica. O que é que precisa? Qual que é o fio que é utilizado? Qual que é não sei o quê? Isso é porque isso aí quem faz é o eletricista. Tá, mas quem coordena a qualidade do eletricista? É você. Aí eu disse, inclusive, um eletricista foi e me deu um calote, que ele botou fio que não prestava, não sei o quê. Paguei por um fio melhor e ele pôs um outro fio... Só descobriu o quê? Quase que queimava a casa do cliente, aí foi quando ela descobriu. Não conhece o serviço que vende. Outra coisa muito importante. Muitas das vezes a gente quer vender para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você precisa ter o nicho do seu negócio. Se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, não importa qualquer um nicho. Mas tem que ter um nicho. Não adianta você querer vender para todo mundo, que não vai vender. Você precisa conhecer, a gente chama de persona. Qual que é a persona do teu negócio? Então, a persona do teu negócio é o perfil dos teus clientes. Aquelas características que mais se destacam dos teus clientes. A faixa etária é de 25 a 35 anos, mulheres, e da cor branca, tal. Pronto.
às vezes a gente tem tudo isso dentro do sistema, mas a gente não explora. A gente não explora, a gente não conhece a nossa empresa. E como é que a gente quer vender valor, né, para outras pessoas, se nem a gente conhece? Isso aí faz o quê? Tira o nosso sono. Porque o cliente, ele não vai te comprar, porque ele não sabe o que você vende. Você vai ficar sem entender o porquê ele não compra. Ah, meu Deus, eu não tenho um cliente. Aí começa. Mas eu tenho um boleto para pagar do imposto. Mas eu tenho o aluguel para pagar, mas eu não tenho um cliente. Aí começa o quê? Gerar as insônias, gerar essas preocupações, e aí você paralisa. Mas aí quando você começa a pensar estrategicamente, transformando as preocupações em estratégias, aí a gente começa a perceber o seguinte, né? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso fazer para que o meu negócio ele consiga ser estratégico? Então o negócio de cada um aqui, se está 1 ano, 2 anos, há 10 anos, há 1 mês, não importa o tempo, né? Isso aí é só uma faixa temporal, porque tem empresas que estão há 40 anos no mercado, mas é como se fossem bebês. E tem empresas que estão há 1 ano no mercado, mas com pensamento sólido, com conhecimento dos teus concorrentes, né? E aí você começa a ver que essas dores aí, muitas das vezes a gente consegue resolver boa parte delas. Quando a gente toma uma decisão acertada, quando a gente conhece a nossa empresa, quando a gente conhece os nossos serviços, quando a gente conhece os nossos clientes, quando a gente conhece a persona que a gente vende, né? Quando a gente conhece as estratégias. Outro dia eu cheguei em uma outra empresa, acho que tinha uns 5 influencers lá que faziam negócio para ela lá. Eu disse, tá, o influencer ele é importante para alguns determinados negócios, que ele tem domínio daquilo lá, ele tem propriedade. Mas outras pessoas, ele é excelente para algumas coisas, mas quando vai vender isso aqui, ele não vende, porque ele não tem autoridade naquilo, né? E aí, ela disse, tá, mas qual que eu tiro aqui? Eu disse, não é questão de tirar. Se todos estiverem dando resultado, ótimo, né? Aí você só vai ranquear aquilo lá. E aí eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um cupom de desconto. Top 10, top 8, aí você numera lá os teus influencers e a gente vai ver quem tem o melhor resultado. Então, assim, são estratégias que às vezes você acaba fazendo, né? Nesse caso aí específico que eu acabei lembrando. E aí você vê que muitas vezes a gente evacua todo o nosso recurso com coisas que não te dão resultado. Então a gente precisa saber onde os nossos clientes eles estão também, né? A gente precisa saber onde estão os nossos clientes. E isso aí é bastante importante porque algumas ações elas precisam ser tomadas. Algumas ações elas precisam ser tomadas. E aí vamos lá. Como eu disse, tire da cabeça, liste todas as preocupações em um papel, né? Pode passar esse. Separa a preocupação do que é o problema. Muitas das vezes ele não virou um problema, mas ele é uma preocupação. E às vezes a gente faz o quê? Se martiriza por uma coisa que nem aconteceu e a gente nem sabe se vai acontecer. A gente nem sabe. Fica aí. Ah, mas será que vai acontecer? E a gente começa a sofrer e perder o sono. E quando o problema vem, a gente já não tem nem força para resolver, porque a gente ficou se martirizando sem resolver. Converta em plano. Então, converter em plano é o quê? Tá, lista. Vamos listar tudo. Perceba que até então são coisas triviais, mas que elas fazem diferença. Muitas das vezes a gente quer coisas mirabolantes, mas a gente perde tempo e dinheiro com isso. Sabe o que é que dá dinheiro no teu negócio? Independente do que seja, é você. Sou eu, ele. E às vezes a gente quer o quê? Terceirizar para funcionários. Quer que ele internalize o sentimento de dono. Mas não vai ser assim, né? E aí você começa a se questionar. Tá, mas por que ele passou ali, viu que tinha um papel no chão e não pegou?
Porque você queria que ele agisse da forma que você agiria, porque você é dono. Né? Mas eles não vão pensar assim. E como eu disse, muitas vezes a gente terceiriza, né, funções e ações para outras pessoas que era de nossa responsabilidade. Isso aqui é uma convocação para a gente tomar o bastão da nossa empresa. Não terceiriza aquilo lá. Se precisar ir para o operacional, vai. Se precisar ir para o operacional, vai. Obviamente que a gente precisa pensar estrategicamente. Eu presto serviço para um empresário aqui da cidade e ele diz uma coisa bastante interessante, né? Geralmente a gente escuta assim, o empresário ele não deve estar no operacional, ele deve estar no estratégico. Já esse empresário ele diz o contrário, de um ponto de vista diferente, assim, quando ele diz assim, para você entender o estratégico, você precisa entender o operacional. Então, para você entender o estratégico da tua empresa, você precisa entender o operacional da tua empresa. E aí nós somos tentados, quando a nossa empresa cresce, a gente perde o controle do operacional, assim, do conhecimento operacional. Não é que você vai estar varrendo, não é que você vai estar apanhando lixo, não, mas você precisa entender como é que aquilo ali funciona para pensar no estratégico. Que é isso que hoje as empresas fazem. Eu presto serviço para um grande empresário aqui, que ele me paga para otimizar os processos dele. Eu só, vê aí, essa semana ele me chamou e disse, vê aí o que precisar fazer na empresa para otimizar, para deixar excelente. Eu quero eficiência. Pode fazer. Aí hoje mesmo fui ali, eu tiro isso aqui, derruba essa parede, faz não sei o quê. Pode fazer, porque a gente vai ter a eficiência. E aí a gente não vai perder o sono pensando como é que eu vou receber essa mercadoria que não tem espaço, que não tem não sei o quê. Tá, não tem espaço porque está mal dividido. Mas estou sem espaço. Olha para cima. Olha o tanto que a gente pode crescer aqui. Vamos colocar porta-pallet aqui. Então, muitas das vezes, nós temos o problema, canalizamos a nossa força dentro do problema, mas a solução está dentro do nosso negócio. Mas a gente não consegue ver. Então, mais uma provocação para cada um de vocês. Analisa a tua empresa, vê o que precisa ser feito e faz. E delega e acompanha. Né? Delega e acompanha. Pode passar. Aqui é um exemplo que eu trago sobre conhecimento, né? Conhecimento aqui um pouco mais técnico da empresa. Existem vários indicadores, existem várias coisas aí que a gente acaba não tendo conhecimento específico, mas que faz diferença no teu negócio. Né? Aqui, por exemplo, o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Aquilo que você precisa faturar para a tua empresa ela se manter. Então, ou seja, você vai pegar aqui toda a tua receita, todas as tuas despesas fixas, aquela que todo mês a gente tem, de forma regular, como aluguel, energia, independente do uso ou não, mas você vai ter. E aí nós temos as despesas variáveis, que é aquelas que têm tempo para acabar, certo? Ou não depende da venda para acontecer. E aí existe uma fórmula matemática, né? Eu não vou me deter a ela, mas aí depois a gente vai disponibilizar esse material para cada um de vocês. Aqui ele pega a receita menos a despesa variável, o resultado que dá, a gente chama de margem de contribuição. Essa margem de contribuição é aquilo que vai sobrar para você pagar a tua despesa fixa. Quando você pagar a tua despesa fixa, ela vai zerar. É o ponto de equilíbrio. Nesse caso aqui, o ponto de equilíbrio dessa empresa é 71 mil, ou seja, ela precisa faturar 71 mil para pagar. Né? Para ela se pagar, ela precisa ter 71 mil. Com um faturamento aqui estimado em 100 mil, despesas fixas de 25, despesas variáveis de 65. E aí quando você faz o cálculo aqui para chegar na margem de contribuição, que é aquele percentual que você vai ter para pagar a tua despesa fixa, ela vai zerar. Então, isso aí é uma fórmula matemática. Mas muitas das vezes a gente não sabe quanto fatura. A gente não sabe quanto fatura. Mas isso não é vergonha. Muitos empresários, eles têm a vergonha de chegar para mim e dizer, não sei quanto fatura. Eu disse, não tem problema.
Você tem tempo? Tem. Pronto, senta aí que abre meu computador, agora começa a digitar aí. Aí ele pega teus papéis, pega o guardanapo, pega onde você anotar as tuas informações, pega. E a gente vai planilhar, ordenar tudo isso e vai tomar decisões em cima disso. Porque a gente tem vergonha de dizer que não sabe ou que não fez. E é importante a gente saber que o conhecimento técnico, né, não é para todo mundo. Às vezes eu não tenho conhecimento técnico do meu negócio, eu tenho conhecimento técnico do meu domínio aqui, né, da minha. E aí, quando eu vou para dentro do teu negócio, eu não tenho conhecimento técnico. Então, não é vergonha para mim não saber. Vergonha é não querer aprender. Aí sim. Vergonha é não querer aprender. Mas se você não sabe manusear uma planilha, você não sabe manusear um computador, não tem problema. Você precisa disso? Não precisa. Então, você vai ter que aprender, amigão. Porque senão vai ficar para trás. Né? E aí existe outro... Pode passar? Existe outro indicador aqui, que é a margem. Isso aqui acontece muito rotineiramente. Quando a empresa ela faz esse seguinte cálculo aqui. Não sei se alguns já fizeram esse cálculo. Eu tenho aqui um custo de produto de R$100 e quero ter uma margem de 50. Aí o que é que a gente faz? A gente, 100 vezes 50, vou vender meu produto por 150. Só que aí, quando a gente começa a fazer a conta, a gente percebe que eu não vou ter um lucro de 50%. Eu vou ter um lucro de 33%. Por quê? Porque eu vou pegar aqui, 150, que seria 100 vezes 50%, vai dar 150. E para me ter a margem é o seguinte, receita menos despesa, é o lucro. É a margem. Então, 150 menos o meu custo aqui dá 100. E vai sobrar quanto? 50. Aí você pega esse 50 e divide pelos 150, que é o custo de venda, o preço de venda. Vai dar 33%. Então, muita gente erra aqui. Muita gente pega um produto por 100 e vende por 200. Estou tendo a margem de 100%. Quando você vai ver, você às vezes está com margem negativa. É aí que começa a tirar o quê? O sono. Tira o sono do negócio. Mas qual que é a conta correta? O que a gente precisa fazer para ter uma conta exata, de ter realmente 50% de lucro aqui, de margem? Pode passar o próximo. Você vai perceber o seguinte aqui. Isso aqui é uma conta matemática que tem uma fórmula matemática. Por que eu fiz questão de trazer isso? Apesar de ser um pouco chato assim, de conta, de fórmula. Porque isso aqui muita gente erra. Muita gente erra na hora de precificar seu produto. Isso aí acaba tirando o sono porque vai faltar o quê? Dinheiro. Falta dinheiro. Né? Às vezes a gente faz uma ampliação no nosso negócio e vai faltar o quê? Dinheiro, porque a receita ela não acompanhou, os clientes não acompanhou. Eu tive uma cliente que ela tinha uma empresa lá, vendia roupas, era um negócio faraônico lá. E ela dobrou de tamanho, mas ela não tinha capacidade para dobrar de tamanho. Ela dobrou a conta de energia, ela dobrou o número de funcionários, mas a venda dela não acompanhou isso. E ela começou a ter dificuldades de quê? De manutenção. Aí o que ela fez? Mandou passar uma parede, né? Mandou passar uma parede e diminuiu a empresa dela. Porque ela não tinha capacidade de venda. Não é que ela não tinha capacidade de venda, ela não tinha venda suficiente para aquilo, para aquele tamanho. Então, às vezes, a gente cresce, e até para crescer a gente precisa ter cuidado. Até para crescer o nosso negócio, a gente precisa ter os pés no chão. Porque senão pode botar tudo a perder. Isso aí acaba tirando o nosso sono. Né? E aqui a conta é a seguinte, receita, o custo eu tenho 100, a minha margem eu quero ter 50%, é o mesmo cálculo. E aí, a conta é a seguinte, eu vou pegar o custo, menos, aí eu vou dividir 1 menos a margem que eu quero. Então, se eu quero ter 50%, eu vou pegar 100 dividido por 1 menos 50%, que vai dar 50%. Se você fizer essa conta, vai dar R$200. Se você pegar R$200 e aplicar 50%, você vai ter um lucro ali de 50%, de R$100. Isso aqui é uma conta matemática, mas muita gente erra nisso. E aí vai ocasionar
as perdas financeiras, vai ocasionar dificuldades de fluxo de caixa. E eu costumo dizer o seguinte: problema financeiro, ele não existe de forma isolada, ele sempre é proveniente de alguma coisa, de uma compra errada que você faz, de uma expansão dentro do teu negócio, de uma superlotação dentro do teu negócio, de uma falta de processos dentro do teu negócio, de uma falta de conhecimento dentro do teu negócio. Então, tudo isso aí ocasiona a dor de cabeça. Tudo isso aí ocasiona a insônia. A insônia. Aquela das 3 horas da manhã que a gente fez o exercício aqui. Ocasiona aquilo lá. Fora as decisões que a gente deixa de tomar. E existe um outro ponto aqui. Pode passar. Isso aqui todo mundo tem que fazer, tá? Aí é um desafio para você fazer dentro do seu negócio. É chamado análise de SWOT. Análise de SWOT. O que é isso? Simplesmente são os pontos positivos, os pontos negativos, as ameaças e as oportunidades do teu negócio. Então você precisa planilhar, tá? Pontos fracos é aquilo que está sob o teu domínio e que é fraco. Você sabe que é fraco e que você pode mudar. E aí você precisa fazer o quê? Planilhar aquilo lá e marcha. Tem que fazer a coisa acontecer para transformar essa fraqueza em um ponto forte. Ponto forte é aquilo que está sob o teu domínio e você é bom, você sabe que é bom. Como, por exemplo, o atendimento. O seu atendimento para o teu cliente depende de você. Então, faz com excelência. É um ponto forte. O atendimento da tua empresa é um ponto que você tem domínio sobre ela. É um ponto forte. Mas pode virar um ponto fraco. Oportunidades. As oportunidades é aquilo que é bom, mas não está sob teu domínio. São oportunidades. Pode ser que vai dar certo e pode ser que não vai dar certo. Na nossa cabeça vai dar certo. Mas ela pode virar o quê? Uma ameaça. A ameaça já é o quê? É aquilo que está fora do teu domínio. Aquilo está fora do teu domínio. Porém, pode virar algo negativo. Então, essa análise SWOT, você vai descrever quais são as forças da minha empresa. Eu tenho um bom atendimento, eu tenho um bom produto, porque eu mesmo produzo ali. Tá, mas qual que é os pontos fracos? O ponto fraco é a estrutura. A minha estrutura não é tão legal, tá, mas vamos trabalhar para que a tua estrutura fique melhor? Vamos fazer caixa para isso? Para que a gente consiga melhorar aqui o piso da tua loja, para que a gente consiga fazer a diferença aqui na vida dos teus clientes, né? E aí pode passar para o próximo. Isso aí foi um gráfico que eu fiz para um cliente, que ele estava com uma planilha lá, não sabia o que é que fazia. Eu disse, tá, me dê para cá, deixa eu fazer aqui um negócio para você entender o que é o desenho da tua empresa. Como eu disse, ele estava há 15 anos no mercado lá de autopeças e não entendia qual que era a empresa dele, o que é que a empresa dele vendia, para quem vendia. E aí eu peguei e fiz uma avaliação para ele. Ah, mas talvez ele não tenha nem domínio técnico para aquilo. Tá, não tem problema. Tem profissionais e tem ferramentas que fazem isso. Hoje, se você pega os dados da tua empresa, põe lá na IA, ele vai te dar alguma coisa, né? Usa ela a teu favor. Vai te dar algum insight, vai te dar alguma, né? Mas muitas das vezes a gente não conhece o nosso negócio. Então isso aqui é provocativo, tá? Isso aqui é provocativo. Não deixa a insônia chegar, né, às 3 horas da manhã, te cobrando conhecimento pela tua empresa. O que é que tu vende? Né? O que é que você vende ali? E aí, muitas das vezes a gente não sabe. Isso vai tirar o sono. Pode passar. E para a gente finalizar essa parte aqui, né, tem uma frase que diz assim: a organização dos números devolve tranquilidade e controla resultados. Coloca em prática, né? O que te tira o sono hoje pode ser a base do teu sucesso amanhã. O que tira o sono hoje, as preocupações que tiram o sono hoje, elas podem ser sucesso amanhã. Agora a gente precisa fazer o quê? Ter atenção
ao que acontece no mercado, a conversar menos e agir mais. Isso é importante, tá? Muitas das vezes a gente perde muito tempo conversando, coisa sem futuro, no popular. Coisa que não agrega nada no teu negócio. É importante o relacionamento, mas tem coisa que não vai agregar no teu negócio. Então, descarta isso e cai para dentro. Faz a diferença no teu negócio, na tua empresa. Independente do que seja, porque hoje a gente pode estar falando com pequenos empresários aqui, ou aspirantes a empresários, a empreendedores, mas amanhã a gente pode estar falando com grandes empresários aqui. Quantas histórias nós não temos aqui? Quantos empresários são grandes hoje, mas há 5 anos atrás ninguém dava nada por eles, mas que eles fizeram algo diferente. Eles fizeram algo diferente. Arregaçaram as mangas e colocaram aquilo ali em prática e fizeram a coisa acontecer. Então, meus irmãos, essa provocação, né, eu procurei ser o mais dinâmico possível, mas a provocação que fica aqui é: coloca a tua empresa, né, na marcha. Não deixa na marcha ré, não. Bota a marcha para frente. Vamos para frente. E vamos deixar de mimimi. Vamos deixar de mimimi. Ah, porque minha empresa não tem cliente. Ah, porque o meu produto não sei o quê. Ah, tá, mas o que é que você pode fazer, amigo? O que é que você pode fazer para fazer a tua empresa crescer? Para tirar ela desse... Parece o avião que fica planando ali, né? Sem saber para onde vai, sem saber para onde o vento vai. E fica... Tá, vamos ver como é que vai ser amanhã. Não, o dia não acabou ainda não, amigo. O dia não acabou. Dá tempo você tomar alguma decisão. Dá tempo você fazer a diferença na tua empresa. Dá tempo você ligar para aquele cliente que está esquecido lá dentro da tua agenda, que você não lembra nem o nome dele. Pega o telefone, liga para ele. Vai ser negócio. Aí aquela dor de cabeça que é a falta de cliente vai deixar de existir. Então, o resumo disso é ação. A gente precisa agir. A gente precisa simplesmente agir. E só quem pode fazer isso é você. Não espera por funcionário, não espera por familiar, não espera pela tua esposa, não espera pelo teu esposo. Porque talvez eles não compactuem do mesmo objetivo que o seu. Talvez eles não entendam até tecnicamente aquilo que você faz. E aí, muitas das vezes, nós ficamos sem rumo, sem objetivos, simplesmente porque não conseguimos ter um norte. Só para finalizar aqui, certa vez um cliente ligou por volta das 22 horas para mim. Ele disse: vou te fazer uma pergunta, e dependendo do que você me falar, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Que pergunta? Ele disse: a minha empresa tem jeito? Eu disse: olha, é difícil, é complicado, mas se você arregaçar as mangas, se você colocar isso aqui em prática, eu disse: vamos para a prática, pega um papel aí. O negócio é prática, pega um papel. Anota aí, você vai visitar aquele cliente que você não fala com ele há tanto tempo. Você vai cobrar aquele cliente que não te pagou. Você vai vender para aquele cliente que você não vendia. Você vai comprar aquele produto que você não comprava. Você vai fazer isso, isso e isso. E ele planilhou tudo. No final ele disse assim: olha, eu via uma luz no fim do túnel. Sabe o que eu iria fazer? Eu iria tirar minha própria vida. Eu já fiquei todo arrepiado quando ele disse. Porque estava tão complexo a situação dele. E eu comecei a dar caminhos, né? Caminhos que estavam dentro da empresa dele, mas que ele não estava enxergando. E muitas das vezes nós estamos assim, sem saber que rumo tomar, né? E aí fica essa reflexão para cada um de vocês, para cada um de nós. O que é que nós podemos fazer dentro da nossa empresa que vai ser diferente dos nossos concorrentes? E quando a insônia vir, pergunta a ela o que é que ela está te cobrando, tá? O que é que a insônia está me cobrando, tá? Se é um boleto que está atrasado, é porque aconteceu alguma coisa. Se é aquele funcionário que está dando trabalho na tua empresa, reflete se foi algo que é perfil dele. Uma culpa você tem.
da contratação, da manutenção dele ali dentro da empresa, a culpa sempre vai ser sua, vai ser minha. Porque em algum momento a gente errou. Ou na manutenção, ou na contratação, ou na manutenção, ou na demissão, porque a gente está segurando ele e poderia estar fora. E aí por isso que você precisa entender isso, em que estágio é isso, para tomar essas decisões. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e